Fala galera, bem-vindo ao canal do Senhor Biologia. Vamos à fisiologia humana agora, hein? Hoje eu, Senhor Biologia, professor Luiz Armedi, vou fazer uma aula para você muito top sobre sistema digestório humano. Então fica ligado, hein? Pega seu caderno aí, faça suas anotações, não perca nada, faça os prints que tiver que fazer e vamos que vamos, hein? Ó, só não esqueça de dar aquela curtidinha, de você clicar aí falando que deu o joinha da aula, gostou da aula. E se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Farei questão de ir lá olhar, responder e a gente interagir. E te convido para conhecer também meu Instagram, @senhorbiologia. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao sistema digestório. Primeiramente eu te pergunto, por que a gente come? Responde para mim, por que a gente come? Para quê? Bom, você respondeu aí, deu as suas opções. Primeiramente, a gente come para construir o nosso corpo. O alimento que serve para a construção do nosso corpo são as proteínas. Eles são considerados os alimentos plásticos. Não é o plástico lá da sacola, não. É uma terminologia, alimentos plásticos, que tem a ver com a construção do nosso corpo. Beleza. Então o que acontece? Quando a gente se alimenta de proteínas, as proteínas são quebradas e elas devem atravessar a parede do intestino para entrar na corrente sanguínea os aminoácidos que compõem as proteínas. Então, a gente destrói as proteínas em aminoácidos. Proteínas são formadas de aminoácidos. Pois bem, outro tipo de alimento são os carboidratos, lipídios também. Mas vamos falar dos carboidratos em si. Qual o objetivo de comer o carboidrato? A função dele não é a construção do nosso corpo. A função dele é nos fornecer energia. E aí nós estamos falando dos alimentos energéticos. A gente pega os carboidratos, como o amido, por exemplo, quebra ele todinho até glicose. Amido é formado de glicose, a glicose consegue atravessar a parede do intestino. E aí a glicose no interior das nossas células, elas serão usadas para que a gente consiga retirar a energia necessária para a gente viver. Nós vamos quebrar a glicose todinha, retirando a energia dela, colocando no ATP e as nossas enzimas usam o ATP. E o carbono que está na glicose, a gente joga fora na forma de CO2. Beleza, olha a conexão aí do sistema digestório, o sistema circulatório, sistema respiratório, tudo junto aí e a fisiologia da célula também. Mas hoje, especialmente, vamos falar do mecanismo de digestão. E eu quero dizer que existem dois tipos principais de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é aquela que vai diminuir as partículas do alimento, deixando elas menores, sem, no entanto, mudar a consistência química, a estrutura química daquele alimento, daquela substância em si. Já a digestão química é aquela sobre a qual atuam as enzimas. As enzimas, essa sim, vai mudar a estrutura química. Por exemplo, o amido vai deixar de ser amido e vai se tornar, por exemplo, vai se tornando, né, durante o processo, em glicose. Mas olha no quadro aqui para a gente entender como que acontece. Para você ver isso aqui. O que é isso aqui? Vamos considerar que isso aqui, senhoras e senhores, é o delicioso pão com linguiça. Pão com linguiça. É uma homenagem à estrada ali de Minas Gerais, rumo de Uberlândia a Belo Horizonte, indo para o leste de Minas ali. Você vai chegando ali na BR, ali, você vai vendo as plaquinhas. Pão com linguiça, pão com linguiça. Algumas têm pão de queijo com linguiça. Você que é de Minas Gerais aí, manda um ok para mim aí. Pão com linguiça. E aquela linguiça caseira, de porco, bom demais, hein? Quem já percorreu esse caminho sabe o que eu tô falando. Pois bem, mas além dessa homenagem da minha origem mineira, qual a intenção de eu falar do pão com linguiça como o nosso representante alimentar aqui? Porque o pão traz o carboidrato do amido, traz a proteína presente na carne e traz bastante lipídio presente ali na linguiça também. E, obviamente, além dos ácidos nucleicos, etc e tal, que está sempre presente. Pois bem, eu tenho um pedação grandão lá, ó. Aí o que eu faço? O que é esse número 1 aqui? O número 1, galera, eu vou pegar o giz verde aqui, ó. É a digestão mecânica. Apareceu do nada aqui, né? Pois bem, é a digestão mecânica. E a digestão mecânica, eu vou falar um pouquinho dela. É aquela que você realiza pelos seus dentes, com a ajuda da sua língua. Os seus dentes, a sua língua. A boca tem uma importante função de digestão mecânica. E aí, ó, atenção para isso aqui, ó. Os alimentos ficam menores. A ideia de você mastigar bem os alimentos é para depois ajudar lá na frente na digestão química. Opa, o 2 aqui é a digestão química. Vamos anotar então, ó. Vai aparecer aqui.
Pronto, digestão química. Então acontece na boca a digestão mecânica e a digestão química acontece aonde? Olha os locais. Na boca também, depois no estômago e depois no intestino. Fácil guardar, hein? Boca, estômago e intestino. Ocorre a digestão química. E a digestão química é aquela que ocorre pela ação das enzimas. E na boca, a digestão mecânica. Olha só, como acontece a digestão mecânica? Pela trituração do alimento realizada pelos dentes. Um adulto normal tem 32 dentes. E aí, quais são esses dentes? Se você fizer as contas, de um lado, pega um lado superior, um dos lados só. Aí você tem, olha a dica, hein? Olha a dica que eu vou colocar aqui para você, ó. CPM e CPM 2123. Parece coisa de imposto de renda, né? O que é isso? Mas não, ó. Então, de novo, hein? Você pega aí 1/4 de boca. Você pode imaginar aí a parte de cima direita ou de baixo, tanto faz. Ou seja, 1/4 de boca. O que a gente tem? O I são os dentes incisivos. Nós temos 2 incisivos. O canino tem um só. O premolar são 2 premolares. E os molares são 3 molares. Então, se você fizer as contas, em 1/4 de boca nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 dentes em 1/4 de boca. Multiplica por 4. 8, 8, 16, 16, 16, 32. Ou seja, um adulto normal tem 32 dentes. Então, essa dica é para você guardar. Isso aqui vai cair na prova do Enem? Muito improvável. Mas isso aí pode estar presente em algum vestibular, hein? Galera aí que vai curtir, que vai prestar odontologia, fica ligado, hein? Bom, joia. Mas qual o grande objetivo da digestão mecânica? Diminuir o tamanho das partículas. Olha só, hein? Diminuir o tamanho das partículas para quê? Para aumentar a superfície de contato, para tornar a ação das enzimas digestivas mais rápidas. Que aí eu tenho as partículas reduzidas a um tamanho muito menor, e aí sim, as partículas estão pequenas o suficiente para no final atravessar a parede do intestino delgado. Isso aqui estou representando o intestino delgado. Então acompanhe comigo, hein? Se eu estou falando de proteína, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter pequenos pedaços de polipeptídeos, são fragmentos proteicos, ou seja, a proteína já foi quebrada, mas veja, ainda é proteína. E depois da ação de muitas enzimas, o que eu vou ter aqui? Aminoácidos, ok? Ó, proteínas, polipeptídeos, aminoácidos. Os aminoácidos serão absorvidos. Se falar do carboidrato, amido, o amido do pão. Aqui eu tenho amido. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter pedaços menores de amido. Eu vou poder ter, por exemplo, aqui maltoses, já iniciando a ação da digestão. E aí, finalmente, eu vou ter o que aqui? Glicose, porque o amido todinho é feito de glicose. E aí a glicose já é pequena o suficiente para atravessar a parede do intestino. Beleza? Se eu tiver aqui lipídio, o lipídio vai ser quebrado. Pode ser quebrado aqui em glicerol, ácidos graxos, e aqui ele vai ser mais quebrado ainda, tornando as partículas cada vez menores para poder atravessar a parede do intestino. E o que vai ter aqui esperando isso? Os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos que estão em volta do intestino para nossa digestão. A propósito, é por isso que quando você come, logo após o almoço, dá aquele sono, aquela leseira, você fica meio mole. Por quê? Porque a circulação sanguínea, ela concentra mais aqui na região abdominal para melhorar e tornar mais eficiente a absorção dos nutrientes e a redistribuição desses nutrientes para o corpo todo. E isso faz com que a concentração e a circulação de sangue aqui no cérebro diminua um pouco. Isso diminuindo um pouquinho, diminui um pouco também a oxigenação no cérebro, fazendo com que o cérebro tenha que trabalhar um pouco mais lento, um pouco mais moderado, gastar menos ATP, porque o oxigênio é importante para que as células ali produzam o ATP, né? Então, como tem menos ATP, menos oxigênio, porque a circulação está concentrada aqui e não aqui, vai ter menos ATP. Com menos ATP, o cérebro trabalha mais devagar e isso dá moleza, dá sono, você fica ali após o almoço. Sabia dessa? Bom, vamos continuar então para a próxima etapa. Vamos lá!